Meu nome é Maria Vitória, eu sou daqui de São Paulo, tenho 32 anos, sou casada, sou escritora e o meu negócio é o Estreamente, que é uma empresa especializada em escrita criativa que oferece soluções de escrita e conteúdo para marcas e empresas. Pensando nessa linha do tempo, antes de entrar, de conhecer Inventivos e o trabalho do Lucas, da Monique, e de estar, de fato, participando dessa comunidade de empreendedores, eu já tinha o meu negócio, eu estou há 10 anos já empreendendo com Estreamente, né, com a minha empresa, mas eu tinha essa necessidade, de fato, de escalar o negócio, porque chega um momento na vida de qualquer empreendedor, né, que a gente precisa, ter, de fato, uma construção de processos de organização e gestão de negócio, a gente precisa, de fato, escalar resultados, e a gente precisa fazer troca com os nossos também, porque, às vezes, o empreender é muito solitário, então a gente precisa estar nessa caminhada em coletivo. Então, antes da Inventivos, eu estava muito nesse processo, de fato, de estruturação, de crescimento, de escala, e querer, de fato, estar com os meus pares para realmente trocar ideias e fazer outros negócios, amplitude, de fato, dos meus negócios. E depois que eu passei a fazer parte, de fato, da Inventivos, eu consegui entender que a minha ideia era uma coisa muito mais grandiosa e que eu podia ir muito mais longe, porque, de fato, eu fazia parte de uma comunidade onde eu me sentia pertencente, onde eu estava com outras mentes criativas. Estar ali na Inventivos fez com que meu negócio, de fato, tomasse um pouco mais de tração, eu tivesse mais esse processo de organização e gestão do meu negócio, eu pudesse escalar tendo muito mais clientes e resultados positivos ao longo do tempo. O principal aprendizado, assim, foi muito entender qual que era a minha estrela do norte, sabe? Qual que era, de fato, o meu diferencial, porque viver de escrita qualquer um pode viver, e escrever todo mundo escreve, né? Então, ter um produto ou um serviço com relação à escrita, eu aprendi que era, de fato, commodity, né? Se eu estivesse nesse mercado, eu ia estar brigando apenas por preço, se eu estivesse focando apenas em produtos e serviços. Então, eu entendi qual, de fato, que era o meu diferencial. E, na verdade, sou eu, a minha história, a minha trajetória com relação à escrita. Então, a partir do momento que eu entendi isso, tudo mudou. Então, eu entendi que o meu conhecimento, a minha trajetória e todo o aprendizado que eu tive ao longo do tempo, seja escrevendo para grandes empresas, agências ou marcas, isso foi, de fato, galgando para que eu chegasse no patamar que eu estou hoje. Hoje, por exemplo, eu tenho o selo ali de LinkedIn Creator, sou reconhecida na minha área, né, por ser especialista em escrita e tudo mais, mas, de fato, tenho entendido que o diferencial do meu negócio sou eu, o meu conhecimento e a minha trajetória, para além dos meus produtos e serviços, foi o que, de fato, foi a diferença, né, na minha carreira e no meu negócio, e fazer parte da Inventivos e ter conhecimento sobre isso é que realmente mudou os resultados do jogo. O mais interessante foi que, depois que eu comecei a fazer parte da Inventivos também, eu comecei a me posicionar, de fato, como empresária. Eu ainda estava muito num patamar ali de ser escritora, de ser criadora de conteúdo, ou de ter um negócio, mas as pessoas não estavam vendo isso, de fato, no meu posicionamento e na minha comunicação, como, de fato, uma empresária. Eu estou há 10 anos fazendo isso acontecer, impactando a vida de outras pessoas que também desejam viver de escrita, seja através dos meus treinamentos, cursos, palestras, etc. Então, eu impacto a vida de pessoas e gero rentabilidade também para essas pessoas. Então, é um movimento econômico e social, porque a partir do momento que as pessoas, né, fazem parte das minhas treinamentos, consultorias, mentorias e afins, elas são impactadas de alguma forma e isso gera rentabilidade para elas ao longo do tempo. Então, esse é um resultado bastante positivo que eu enxergo. Isso aumentou também com que eu fizesse parcerias estratégicas com outras marcas e empresas para realmente aumentar o meu faturamento. Então, a gente sai ali de um faturamento de 15 mil reais por mês, por exemplo, para 30, 35, 40 reais por mês, pensando realmente em números, assim. Então, ter feito parte da Inventivos e ter mudado toda essa mentalidade e ter entendido como, de fato, eu poderia ser mais estratégica na comunicação do meu negócio e ter me colocado como, de fato, uma empresária, a gente sai de patamares, né, X, e a gente vai crescendo, tanto de faturamento, tanto de impacto positivo também que a gente gera. Então, esse foi um processo bastante importante, porque hoje em dia no Brasil as pessoas veem a área da escrita como só fosse possível viver de literatura. E não, eu estou durante 10 anos vivendo da escrita e falo que vai muito além disso. Então, a maioria das pessoas que vivem de literatura, por exemplo, elas chegam a um patamar de 2, 3 mil reais por mês mensal, no máximo, com a prestação de serviço, por exemplo. Então, a gente fala de um faturamento de 15 para 30 ou mais por mês, vivendo da prestação de serviços de escrita e fazendo, de fato, negócios, e não só prestando serviços, entendendo
que é muito mais uma questão estratégica, que a gente vai para uma prospecção mais B2B, que a gente muda, usamos o negócio, isso de fato impacta tanto na minha vida quanto nas pessoas à minha volta, né? Então, isso escala potencialmente o negócio que eu tenho. Aí, uma única frase é construção de legado. Maria Vitória, inventivos, estranhamente, é construção de legados através das palavras. Esse é a minha missão, é o meu propósito, é o que eu estou construindo com esses 3 parâmetros, inventivos, Maria e estranhamente, a construção de legado através das palavras.